Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé. Nós saudamos a todos os irmãos que estão aqui conosco, aqui na igreja, aqueles que estão em casa também. Nós saudamos com a paz do Senhor. E eu pediria para que você agora fechasse os seus olhos para que nós orássemos, para que nós tivéssemos uma aula abençoada por Deus. Agradeço a presença de cada um dos irmãos e nós vamos orar. Temos uma aula gostosa para fazer, uma aula interessante sobre Paulo orientando os irmãos de Coríntio, como nós devemos tratar as nossas autoridades eclesiásticas, nossos pastores, nossos líderes, dando exemplo, como é que nós temos que fazer. Então é uma aula muito gostosa de ser dada e também gostosa de nós aprendermos sobre isso. Paulo ensinando a igreja de Corinto, como eles deveriam respeitar, como eles deveriam amar o seu pastor, os seus líderes, ele dando o exemplo disso, como ele esperava que os irmãos o tratassem. E também vai servir para nós podermos modelar o nosso tratamento com as nossas autoridades, com os nossos pastores e os nossos líderes. Então feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, eu te louvo, te agradeço por mais um dia de vida. Te agradeço, Senhor, por estarmos na tua presença nessa noite, para aprendermos a tua palavra. Te pedimos que o Espírito Santo venha nos ensinar, o Espírito Santo venha nos admoestar e abrir o nosso coração e mente ao mesmo tempo, para que possamos, Senhor amado, aprender a como nós devemos nos comportar na tua presença, na presença dos líderes da tua igreja aqui na terra. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está em casa, que também tem necessidades, ó Pai. Nós clamamos, Senhor, em função dessas necessidades, para que o Senhor possa abençoá-los, curar aqueles que estão enfermos, abençoar, alegrar aqueles que estão tristes, aqueles que estão passando por dificuldades. Senhor, seja de qual for a ordem dos problemas que eles estão enfrentando, que eles possam ser alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia. Visita, Senhor, a tua igreja, aonde quer que ela se encontrar nessa noite. Abençoa também os irmãos que aqui estão, fica conosco. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Graças a Deus. Como eu falei para vocês, é uma lição gostosa, uma lição fácil, interessante. Nós vamos agir bem rapidamente, nós vamos discorrer sobre ela. Ela se encontra no capítulo de número 6, capítulo 6 de 2 Coríntios. Nós vamos ver a partir do versículo 11. E nós vamos adentrar no capítulo 7 também. Então nós vamos ver parte do capítulo 6 e vamos adentrar já comecinho do capítulo 7. Nós estamos chegando aí no final quase já do livro de 2 Coríntios. Nós vemos aqui um momento importante, lembrando os irmãos que essa carta aqui é uma carta de defesa do ministério de Paulo. Paulo faz uma autodefesa do seu ministério, explica como que um líder tem que se fazer, como um líder tem que ser tratado, como um verdadeiro líder cristão tem que se comportar, o que é esperado de um líder cristão. Nós vimos isso nos capítulos anteriores, no capítulo 5, parte do 6, qual era a expectativa, qual deve ser a expectativa que um líder tem que apresentar perante uma igreja evangélica, como ele tem que se comportar, o que ele tem que fazer, o que é esperado de um líder. Agora vem a contrapartida. Paulo, nesse capítulo que nós vamos estudar, ele fala da contrapartida que ele espera como um líder genuíno, um líder bom, um líder respeitado, um líder idôneo, como ele espera ser tratado pela igreja. Nós lembramos aos irmãos que a igreja de Coríntios ela foi formada pelo apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que evangelizou os primeiros membros da igreja de Corinto. E ele ficou 1 ano e meio pastoreando essa igreja. Então os irmãos foram ao encalço de Jesus Cristo, foram ao encontro do evangelho pelas mãos de Paulo. Então eles conheceram o evangelho pela vida de Paulo. E depois de um tempo, Paulo continuou com as suas viagens missionárias, adentraram pessoas da igreja de Coríntios, e os irmãos, por influência dessas pessoas, começaram a questionar o ministério de Paulo. Paulo já evangelizando outras áreas da Macedônia, né, como a igreja de Filipos, a igreja de Filipenses, de Filipo, a igreja de Tessalônica, de Bereia, outras igrejas, começaram a questionar se Paulo realmente poderia ser considerado um apóstolo ou não. E Paulo escreve essa carta em defesa
e dizendo que de maneira nenhuma aqueles irmãos que foram evangelizados por eles poderiam ter sofrido influências de falsos líderes, a vir ao ponto até de questionar o ministério de Paulo. Então essa carta de 2 Coríntios, ela é isso. A primeira carta, escrita por Paulo para a igreja de Coríntios, é Paulo repreendendo os erros, os pecados que a igreja de Coríntios estava cometendo. Mas essa segunda carta, ela é uma defesa do seu ministério. Então nós vamos adentrar aqui numa parte importante, aonde que Paulo vai levar o assunto adiante. Paulo abre o seu coração, como nós vamos ver aqui. Paulo abre o coração dele, dizendo que ele ama aqueles irmãos de Corinto, mesmo que eles tenham se levantado contra ele. Ele não deixou de amar aqueles irmãos. E ele pede encarecidamente para que eles se corrijam, e que eles voltem, eles compreendam o amor de Paulo. Paulo foi muito severo naquela carta, primeira carta aos Coríntios. Paulo não passou pano, como a gente costuma dizer hoje, né? Quando as pessoas, por exemplo, erram, e a gente não tem coragem de corrigi-las, a gente fala, passou pano, encobriu o pecado, não corrigiu. Nós não podemos fazer isso. Diz que um verdadeiro líder, ele não pode fazer isso. Ele tem que ir contra o pecado, mesmo que isso cause tristeza ao membro da igreja. Essa é a lição que nós vamos aprender hoje. A lição que a gente vai aprender hoje, ele tem como título, na lição número 2, você vai ver, pedido, exortação de quem ama. Ou seja, Paulo exortou, Paulo criticou, Paulo foi contra o pecado da igreja, foi duro contra os irmãos de Corinto, mas em instante algum ele deixou de amá-los. Ele foi duro porque ele amava aquele povo. É como um pai vê um filho indo pelo caminho errado, e ele vai passar pano sobre a cabeça do filho, ou seja, não, está tudo bem, você está fazendo tudo certo. Não, o pai, verdadeiro pai que ama o filho, vai e exorta o filho, repreende o filho, castiga o filho, mas por um motivo simples, porque ele ama o filho. Não é porque ele odeia e que ele quer menosprezar e que quer que a pessoa sofra, não. Ele faz porque ele tem amor por aquele filho. Da mesma forma, o líder, o pastor, ele exorta, ele critica, ele fala que você tem que corrigir a sua vida, porque ele ama a ovelha. Esse talvez seja um dos pontos principais e uma das dificuldades maiores dos pastores hoje em dia. Se nós viermos aqui em cima do púlpito e trouxermos uma palavra cristocêntrica, uma palavra bíblica, todo instante, muitos membros da igreja vão se sentir ofendidos, vão se sentir, esse pastor só vem falar que eu estou errado. Não somos nós que estamos falando, o que está falando é a palavra de Deus. Se você está agindo errado, a palavra de Deus vem contra o teu pecado, não é o pastor que está te criticando. É isso que nós temos que entender. Muitas pessoas saem da igreja e falam, não, mas eu só escuto exortação, eu só escuto repreensão, mas é a palavra de Deus. Nós somos pecadores. Quando nós menos esperamos, nós estamos pecando, estamos errando. Se não tiver quem nos corrige, nós continuamos no erro. E o verdadeiro líder não pode viver nessa ilusão de não querer corrigir, mesmo tendo o risco de perder membros da igreja, etc, etc. E é isso que o apóstolo Paulo vem nessa lição no dia de hoje. O versículo-chave da lição, se você pode ver para mim aí, é 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Está escrito assim, no capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo, e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esse é o versículo-chave da lição. Ou seja, Paulo está falando para aqueles irmãos que eles têm que viver uma vida de santidade. Por isso que o lema da nossa igreja, a Igreja do Nazareno, no mundo, não no Brasil, não no Campus Elite, no mundo, o lema da Igreja da Santidade, o lema da Igreja do Nazareno, qual que é? Santidade ao Senhor. Isso está escrito em todas as igrejas do Nazareno. Santidade ao Senhor. E é o que Paulo recomenda. Mas quando nós ouvirmos isso, se nós estamos vivendo uma vida de pecado, nós não gostamos de ouvir isso. Isso nos ofende, isso nos machuca, isso nos dói. Vamos dizer que você esteja adulterando, que você esteja mentindo, que você esteja roubando, que você esteja fazendo qualquer coisa grave, um pecado.
e o pastor vem e prega sobre isso, você fala, puxa, mas que palavra dura, mas que palavra, eu não queria ouvir isso, eu vim na igreja para ouvir promessas, eu vim para ouvir que eu vou para o céu, eu vim para ouvir que eu tenho tudo no Senhor, que eu tudo posso no Senhor, naquele que me fortalece, eu vim para ouvir isso, eu não vim para ouvir que eu sou um pecador, mas a palavra de Deus é isso, nós somos pecadores, mas Deus quer nos corrigir, Deus quer que nós vivamos uma vida de santidade. Se nós estamos andando num caminho errado, que a gente volte atrás, que a gente corrija, se arrependa. E nós vamos falar muito sobre arrependimento, a diferença entre você receber uma palavra dura, vamos dizer, eu cometo um pecado, vem o pastor Fernando para mim e fala, olha Zé Roberto, você está errado nisso, você está agindo errado dessa maneira, eu estou te falando isso em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Cristo, eu estou te falando que você está agindo errado, pela Bíblia você está errado, isso para mim me causa uma dor, um constrangimento, uma vergonha, seja lá o que for que você chamar, mas ele está fazendo isso para o meu mal? Não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que receber aquela pancada, corrigir e não voltar a pecar, que foi o que fez Pedro. Pedro pecou 3 vezes, negou Jesus 3 vezes. Jesus avisou, você vai errar, você vai pecar, você vai falar que não me conhece 3 vezes. Mas Pedro poderia ficar com aquela palavra de Jesus e nunca mais fazer nada, tirar sua vida depois que Jesus morreu. Pedro não, Pedro recebeu o perdão de Deus e Jesus falou para ele, depois de Jesus ressurreto, falou para ele, apacenta as minhas ovelhas, venha ser pastor da minha igreja. Mas diferente fez, completamente diferente fez quem? Quem o traiu? Judas. Judas errou, Judas pecou, Judas entregou Jesus. O que fez Judas depois que Jesus foi crucificado? Foi correndo e se enforcou. Ele viu que ele errou, ele viu que ele pecou, que Jesus realmente era o Filho de Deus, e ele falou, para mim não tem perdão, e tirou a sua própria vida. Então essa é a comparação, quando nós somos admoestados, quando nós somos repreendidos, mas biblicamente, corretamente, pelos nossos líderes, isso tem que causar em nós o quê? Arrependimento. Temos que parar, pensar e voltar atrás. Eu estou errando, eu vou corrigir, eu não vou pecar mais. Isso é o cristão, esse é o verdadeiro cristão, é isso que Paulo ensina nessa lição no dia de hoje. Vamos ver para que a gente possa dar continuidade. Em primeiro lugar, no capítulo 6 ainda, no versículo 11, nós paramos a semana passada no versículo 10. No versículo 11, Paulo fala assim, ó irmãos em Corinto, temos falado francamente convosco, com o nosso coração aberto. Nosso amor fraternal por vós não está restrito. Contudo, vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. Em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos. Abri, pois, também os vossos corações. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está indo com um pedido franco, um pedido de afeição, falando para eles, olha, eu amo vocês como um pai ama um filho. Eu fui duro com vocês na primeira carta. Eu repreendi vocês porque vocês estavam pecando. Eu fui muito duro, vocês sofreram com a palavra que eu vos dei. Mas tenham em mente que eu continuo vos amando. Eu não perdi o meu amor por vocês. Pelo contrário, ele fala aqui, Paulo falou de um modo sincero e franco acerca do seu amor para os coríntios, expressando o sentimento do seu íntimo. Nesse caso, aplicam-se bem as palavras de Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. Paulo expressou com as suas palavras aquilo que estava dentro do coração dele. Ele falou, eu amo vocês, e eu esperava, e eu espero que vocês me amem também, mesmo eu tendo repreendido vocês. O coração de Paulo estava repleto de amor por eles, pelos irmãos de Corinto, e pronto para recebê-los em amor. Paulo estava esperando que eles respondessem, realmente, nós erramos, mas nós amamos você ainda, Paulo. Para mim era difícil quando eu era jovem, e saímos da igreja católica, fomos para a igreja protestante, e eu peguei um pastor muito rígido, muito duro. Era um pastor pentecostal, um pastor que não tinha grande estudo de teologia, mas era um homem extremamente usado por Deus, tinha vários dons do Espírito Santo,
dom de expulsar demônios, dons de revelação, dons de milagres, dons de cura, um homem abençoadíssimo, mas era muito duro, era um português muito duro, duro com os seus filhos, com a sua família e duro com os membros da igreja. Então para mim era muito difícil, porque eu era jovem, rebelde, cabeludo, a gente chega na igreja cheia de problemas, né? Trazendo o mundo nas costas, né? E ele vinha e repreendia, falava, não é assim, tem que ser assim, assado, e aquilo para nós causava uma dor, um constrangimento. Quando hoje você para e pensa e fala, puxa, mas ele fazia isso porque ele gostava da gente, porque ele amava a gente, e realmente tinha um amor por nós extraordinário, demonstrado isso várias vezes para a família nossa e tudo, mas era duro, assim como Paulo também era duro com os irmãos de Corinto, mas ele esperava que os irmãos retribuíssem o amor que ele tinha. Os crentes limitados nos afetos, o apóstolo não havia feito nada que justificasse a atitude dos coríntios para com ele. Vamos ver o que está no versículo 12. Nosso amor fraternal por vós não está restrito. Eu não restringi meu amor por vocês porque vocês pecaram, não, Paulo está falando. Eu sei que vocês pecaram, mas eu ainda vos amo. Eu vos amo. Vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. Mas não era recíproco a resposta do amor dos irmãos de Corinto. Por que não era? Porque o apóstolo Paulo foi acusado por aqueles irmãos, foi questionado por aqueles irmãos. O modo como agiam esses irmãos contra Paulo trazia uma tristeza imensa ao apóstolo Paulo. Apesar de tudo, eles não estavam confinados a um pequeno espaço do coração de Paulo. Paulo não tinha deixado um minuto de amá-los menos do que eles amavam, o que eles os amavam antes, quando eles foram ao encontro de Jesus através da vida de Paulo. Então, mas os coríntios hesitavam em recebê-lo. Paulo estava com receio de voltar à igreja de Coríntios. Quando Paulo escreve aquela primeira carta, ele volta, ele estava com receio de voltar à igreja e ser mal recebido novamente pelos irmãos de Corinto. Paulo estava hesitando sobre isso, estava com receio de como que seria recebido lá. Tanto é que ele manda Tito passar lá primeiro. Tito, vai ver como é que estão as coisas lá, como eles receberam a carta, se eles mudaram a conduta deles ou não, se eles continuaram pecando ou não, se eles aceitaram a minha repreensão. Então era uma das coisas que Paulo tinha receio. No versículo 13, nós vemos que em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos, abri pois também os vossos corações. Paulo pede para que eles abram os corações para com um apóstolo, né? Paulo amava os coríntios como pai, por isso pediu que fossem mais abertos nas expressões de afeição. Muitas vezes, como nós temos tratado os nossos líderes? Isso é uma palavra que vem de encontro agora à nossa vida. Eu quero colocar isso no nosso dia a dia, na nossa igreja aqui. Como nós temos tratado os nossos líderes, o nosso pastor, principalmente, que é o líder da igreja. Como tem sido o nosso tratamento para ele quando ele nos repreende? O papel do pastor Fernando é nos repreender quando ele vê algo errado na nossa vida. Como nós encaramos essa repreensão? Como os irmãos de Coríntios que se revoltam, que não demonstram afeição, não demonstram carinho, não demonstram amor? Ou a gente aceita a repreensão e continua amando o pastor mesmo quando ele nos exorta, quando nós estamos verdadeiramente errados? Então essa é a lição no dia de hoje. O apóstolo Paulo quer usar a igreja de Corinto, escreve para os irmãos de Corinto, para nos exortar a nós hoje. Qual tem sido o nosso tratamento com os nossos líderes? É essa que tem que ser a reflexão que nós estamos fazendo nessa aula do dia de hoje. Então aqui nós temos a continuação, a exortação para permanecerem separados. No versículo 14, agora no versículo 14, dando andamento, vamos ler aqui, jamais vos coloquei em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça ou injustiça, ou que há de comunhão, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Paulo apelou, irmãos, para a consciência dele, para a consciência daqueles irmãos. Vamos ler o texto completo para que a gente possa explicar melhor. O versículo 14 é o que eu li. O versículo 15 é: que harmonia entre Cristo e Belial, ou Satanás, você pode traduzir a palavra Belial.
Que parceria pode estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. Habitarei neles e entre eles eu caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nada que seja impuro. Eu vos receberei. Serei para vós pai e serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Versículo 1 do capítulo 7, para que a gente possa complementar essa passagem aqui. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo, de tudo que possa contaminar o corpo, e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade ao Senhor. Por que Paulo fala isso? Li o contexto todo para a gente poder explicar, senão os irmãos não vão entender. Paulo está exortando os irmãos de Coríntios, porque eles estavam dando vozes a falsos líderes que entraram na igreja de Coríntios. Pastores que entraram na igreja de Coríntios, líderes que entraram lá com a única finalidade de adquirir riqueza, de tirar dinheiro dos crentes ali da igreja de Coríntios, mas que na realidade não eram pessoas santas e convertidas, eram falsos mestres, hereges, a maior parte deles judeus, que se diziam convertidos ao cristianismo, mas não haviam se convertido. Como é que você fala isso, pastor? Porque eles queriam ainda introduzir os rituais, as festas, todos os rituais da igreja, ainda da parte da lei mosaica. E falavam que o que Paulo ensinava não era o certo, que Paulo nem poderia ser considerado como um apóstolo, porque ele não andou com Jesus. Então aqui o que Paulo está falando é como que crentes podem dar ouvidos a pessoas que se dizem crentes, mas não são. Como é que nós podemos receber conselhos de pessoas que são ímpias? Como é que nós podemos conviver, ter algo em conjunto com pessoas que não são tementes a Deus? Aqui eu quero fazer um adendo nisso. Então nós não podemos ter amizade com pessoas que não são cristãs? Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que a nossa vida espiritual não pode ser levada em conjunto com pessoas que não temem a Deus. Quando nós nos entregamos ao Senhor, nós temos que ter uma vida de santidade. O que significa santidade? Separação. Você não pertence mais a você pertence a um Deus que é santo e que exige da nossa parte santidade. Como é que eu vou conviver com alguém que não tem o mesmo temor? Como é que eu vou conviver com alguém? Eu tenho temor, para mim o Senhor é meu Deus, Ele é o meu dono, Ele é a fonte da minha adoração. Como é que eu vou conviver com alguém que a fonte da adoração dele é Satanás? Belial, como é chamado aqui. Você vai falar, então eu não posso ter amizade? Posso, tenho amizade. Se fosse assim, nós teríamos que ser tirados do mundo. Jesus mesmo orou para os seus discípulos, falou, Pai, eu não peço para que os tireis do mundo, mas que os guardeis do mal. Não foi isso a oração de Jesus? Nós não vamos deixar de conviver na nossa escola, no nosso trabalho, com pessoas que não são tementes a Deus. Mas eu não tenho que ter nada em comum com eles em coisas espirituais. A adoração minha é para Deus. Quem dirige a minha vida é o Espírito Santo, não é Satanás. Então eu não tenho nada em comum com eles espiritualmente falando. E é isso que Paulo repreende os irmãos de Coríntios. Como é que vocês estão se deixando levar por heresias, por ensinos, com pessoas que não têm o Senhor como o Senhor da vida delas, que não têm Deus como o Senhor da vida delas, que não têm Cristo, que não têm o Espírito Santo habitando entre elas? O que Deus prometeu é que nós seríamos povo dele, e ele seria o nosso Deus, e ele estaria no meio de nós. Nós esquecemos, irmãos, se nós não estivermos lembrando isso aqui toda hora no púlpito, é que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Quem habita dentro de mim e de você, se eu sou temente a Deus, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Então, se esse Deus vive dentro de mim, eu não posso estar em qualquer lugar com outras pessoas. Eu não posso frequentar certos lugares que essas pessoas frequentam. Eu não tenho culto com essas pessoas. Eu não presto culto junto com essas pessoas. O meu Deus não é o Deus deles.
E é isso que o apóstolo Paulo está aqui repreendendo os irmãos. Vocês não têm que ter convívio com pessoas que não temem a Deus como vocês temem, irmãos de Corinto. Essa é a repreensão aqui do apóstolo Paulo. Os princípios são opostos. Olha o que está aí na página 66 da revista, no versículo 14. Os crentes e os infiéis são governados por princípios opostos. Versículo 14, o que fala? Jamais vos coloquei em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Nenhuma. Nenhuma. Nós vemos que Israel pecou tremendamente ao longo do Antigo Testamento, todas as vezes que eles se misturavam com povos estranhos, que adoravam a outros deuses, que tinham outros costumes, que serviam a outros deuses, acabavam se contaminando. Você fala, mas eles adoravam a Deus, adoravam ao mesmo tempo, os companheiros adoravam a outros deuses, isso contaminava Israel, e o que acontecia? Deus pesava a mão sobre Israel, repreendia, deixou eles irem cativos na Babilônia. Por quê? Dentro do templo do Senhor estavam ali comendo incenso para demônios, ou seja, estavam adorando outros deuses, e Paulo está repreendendo a igreja de Corinto, não deixe que isso aconteça na igreja de Corinto. Não recebam esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos pastores, e não acreditem no que eles falam. É essa a repreensão do apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita com essa finalidade. Os princípios são opostos. Não há no texto a sugestão que todo descrente é necessariamente desonesto. Realmente não, nós conhecemos tanta gente que não é crente, não é cristã, mas é honesto. São pessoas que agem direito nos seus negócios, são pessoas que tratam bem a sua família, são pessoas que não roubam, que não adulteram, são pessoas honestas. Mas não é isso que Paulo está falando. São pessoas que o governo da vida deles não está nas mãos de Deus. Essas pessoas não têm que ter comunhão comigo nesse aspecto espiritual, espiritualmente falando. Por essa razão deve-se evitar tais associações. Existem pessoas da igreja que são mais próximas de pessoas descrentes do que dos próprios cristãos da igreja, e vivem com problemas nas suas vidas, espiritualmente falando. Estou falando espiritualmente falando, tá? Por essa razão deve-se evitar. Há 4 razões que mostram a inconstância do jugo desigual. Os princípios são opostos, como nós vimos no versículo 14, 6:14. As lideranças são diferentes, como está no versículo 15. Que harmonia entre Cristo e Satanás, que há entre Cristo e Satanás? Tem como misturar Cristo e Satanás? Dá para fazer uma mistura? É como azeite e água, não mistura nunca. Cristo é santo, Satanás é o pecado personificado, rebeldia contra Deus. Foi criado por Deus, mas se rebelou contra Deus. Não tem concordância, não tem. Que parceria pode então ter um incrédulo com um crente? Nenhuma. Os caminhos são diferentes, versículo 15 também. Da mesma forma, os caminhos são diferentes. Se não há nenhum acordo entre Cristo e o maligno, os seus seguidores não andam pelo mesmo caminho. Os seguidores de Cristo trilham o caminho da vida. Qual foi a palavra de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Enquanto que os incrédulos seguem o caminho da morte. Qual que é o salário do pecado? É a morte. Quem serve a Satanás é pecador. Está condenado à morte. No caso dessa recomendação aos coríntios, a união do crente com o incrédulo deve ser interpretada em relação ao culto pagão e não aos contatos do dia a dia. Que isso fique bastante claro aqui entre nós. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9 e 10. O que está escrito? Volta aí uma página aí, né? Aí é 1 Coríntios, desculpe, nós estamos em segundo. Volta a 1 Coríntios, capítulo 5. Aqui o escritor colocou uma referência. Vamos ver o que fala. Capítulo 5 de 1 Coríntios. Aqui. Versículo 9 e 10. Está escrito assim: já vos adverti
por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Isso é quando Paulo está repreendendo aqueles irmãos que estavam vivendo em pecado lá na igreja de Corinto. Volto aqui, lembrando a vocês, aqueles irmãos, eles estavam acostumados a adulterar, eles serviam, antes de conhecer a Cristo, eles eram pagãos, eles iam lá no templo de Diana e tinham relações sexuais com as meretrizes, as 1000 meretrizes do templo, e eles continuaram fazendo isso depois de conhecerem a Cristo. E Paulo está falando para eles lá: filho, já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Aqueles caras estavam indo na igreja, mas estavam indo também no templo de Diana. Estavam pecando. Um chegou ao ponto de pecar, de ter relações com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. Olha que tipo de pecado. Quem que faz isso? Alguém que não conhece a Deus. Por isso que Paulo repreendeu essa pessoa e falou: esse cara tem que ser expulso da igreja. Ele não pode ficar no meio de vocês. É um pecado que não dá para a gente admitir. E as pessoas, quando receberam essa carta de Paulo, ficaram: ai, mas que é isso? O que Paulo está querendo com a gente? Então, Paulo está falando que não pode ter pecado, tem que ter uma vida de santidade, tem que mudar. Versículo 10 ele fala: dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais desse mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se ainda fosse, seria necessário que saísses do mundo. Paulo está falando que não é porque nós não temos como nos separar dessas pessoas que são ímpias. Não temos. Nós vamos sempre conviver com pessoas que são pecadoras. Nós vamos conviver com eles no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Se você é professora, na tua escola vai ter de tudo. Se você é aluno, tua professora pode ser uma endemoniada. Enfim, nós temos que conviver. Mas não é isso que Paulo está se referindo. Ele está se referindo ao culto, às ideias, ao Senhor, a quem você responde como Senhor da tua vida. Não tem associação. Nós temos que separar as coisas. Tomar muito cuidado com isso, irmãos. Tomar muito cuidado com isso. Os caminhos são diferentes. A adoração é diferente. Versículo 16, voltando lá agora em 2 Coríntios 6 e 16. E que acordo pode existir entre Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo. Nós esquecemos que nós temos Deus dentro de nós? Por acaso você esqueceu que você tem o Espírito Santo dentro de você? Aonde você vai, você está levando Deus? Como que você pode ir frequentar o mesmo tipo de culto de alguém que está servindo ao diabo? Que está prestando culto ao diabo? Não dá para admitir isso. A adoração é diferente, né? O santuário a que Paulo se referiu nesse versículo, tendo como fundo o santuário de Jerusalém, mesmo no tempo do Antigo Testamento, a intenção de Deus era viver no meio do seu povo. Já no Antigo Testamento, Deus separou o povo de Israel do restante do mundo, que eram pagãos, que adoravam a outros deuses. Falou: eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo, e eu andarei no meio de vocês. O apóstolo Paulo aplicou essa figura do templo, falando que agora nós somos o templo do Espírito Santo. Essa que é a realidade. O Espírito habita em nós. Nesse tempo da nova aliança, do tempo depois de Cristo, o Espírito Santo habita dentro de cada crente. Cada crente é santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 a 20 fala isso. Nós somos santuários do Espírito Santo. E a comunidade como um todo também o é. Quando você é cristão, Cristo habita dentro de você, habita dentro de mim, habita dentro de nós, igreja. Então, dentro da nossa igreja, essa é a comunidade do Senhor. Aqui dentro tem que reinar santidade, aqui dentro tem que existir pessoas que servem a Deus, que temem a Deus, que são santas. Nós não somos santos porque nós fazemos por ser santos, nós somos santos porque Jesus nos justificou. E temos que viver uma vida santa hoje, porque Jesus já nos salvou, Jesus já nos justificou. E nós temos que buscar a santidade, procurar andar em santidade. Essa tem que ser a nossa busca. Paulo está repreendendo aqueles irmãos de Corinto: vocês têm que viver em santidade. Vocês não podem ficar ouvindo pessoas que não temem a Deus, que parece que são pessoas tementes, mas não são. São lobos vestidos de pele de cordeiro. Quantos apóstolos hoje existem por aí que estão só com a finalidade de tirar dinheiro dos membros da igreja? Não tem outra finalidade. Quantos? Milhares, milhões existem ao redor do mundo, que a única finalidade deles é a mesma daqueles líderes de Corinto, que adentraram na igreja de Corinto.
só queriam satisfazer as suas necessidades, o seu bolso. Não estavam preocupados com a vida de santidade da igreja. Tanto é que ali estavam cometendo uma série de atrocidades, de pecados, e eles não eram repreendidos. Paulo, de longe, os repreendeu por carta. Falou: opa, pode parar com esse pecado aí. E repreendeu, foi duro com eles. E os irmãos ficaram todos dodói. Como ficam dodóis aqui na igreja quando o pastor vem e repreende alguém. Não mudou nada. A gente está estudando 2 Coríntios, mas a realidade da nossa igreja é a mesma hoje. Se o pastor, como líder, vem e repreende um irmão, repreende uma irmã, repreende um jovem, as pessoas ficam ressentidas. Muitos viram as costas e vão embora da igreja. Quantos desigrejados existem hoje porque não aceitaram a demonstração do pastor? Quantos estão nas drogas, jogados nas ruas, porque não aceitaram que o pastor os corrigiu do erro? Milhões. E isso não pode acontecer conosco. É isso que o apóstolo Paulo fala: eu não espero que vocês tenham ficado tão ressentidos com o que eu falei, porque eu falei para o vosso bem, para a vossa correção. E eu espero que vocês continuem me amando, porque eu continuo amando vocês. O resumo da carta, o resumo do capítulo 7 é esse. Paulo esperando, falou: olha, eu continuo amando vocês do mesmo jeito, mas eu espero que vocês também me amem. Que vocês se arrependam, corrijam os seus pecados e me amem, me respeitem. Então, essa é o resumo da lição de hoje. Eu estou dando o final, mas é isso que o apóstolo Paulo está esperando. Então, a adoração é diferente, irmãos. Vamos ver o que mais temos aqui. A recomendação final do apóstolo, no capítulo, na página 67 da tua revista, fala: a recomendação final do apóstolo é para que o crente saia do meio dos ídolos. E aplicou Isaías 52, referente à experiência dos cristãos. Depois citou livremente textos do Antigo Testamento como advertência para o povo de Deus. Ou seja, os mesmos erros que Israel havia cometido no passado, a igreja agora, no Novo Testamento, a igreja de Coríntios, dos primórdios ali da igreja cristã, estava cometendo os mesmos erros, ouvindo vozes estranhas, não ouvindo as vozes de Deus. Paulo era um profeta de Deus, Paulo era um líder da igreja, e eles não estavam ouvindo a voz de Paulo, estavam ouvindo de líderes falsos. Por último, o apóstolo Paulo resumiu a sua exortação dirigindo-se aos amados de Corinto e suplicando-lhes que reconheçam o valor e o privilégio que os cristãos de serem alvos das promessas citadas anteriormente, lá em 2 Coríntios capítulo 6. Leiam comigo, então, essa parte aqui, capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 a 18. E que, de acordo por existir entre o templo de Deus os ídolos, porquanto somos santuários de Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso é uma promessa que nós temos, isso é uma promessa, privilégio. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pais e serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então reconheça o valor, o privilégio dos cristãos de terem alvos das promessas citadas aqui pelo apóstolo, né? Purifique-se de toda impureza, aperfeiçoe a santidade do temor de Deus na dependência do Espírito Santo. Irmãos, quem nos orienta, quem nos dá a capacidade de nós vencermos o pecado é o Espírito Santo de Deus. Nós somos fracos, nós somos carnais, nós somos pecadores, nós temos a indução a sempre pecar, mas quem nos ajuda a não pecar é o Espírito Santo de Deus. Lembre-se que Gálatas fala que nós temos uma luta constante. Qual que é a luta que o cristão tem até morrer? É a luta da carne contra o Espírito. A nossa carne que é o pecado, mas o Espírito fala que nós não devemos pecar. Essa luta está dentro de nós, enquanto nós existirmos. Ela só vai cessar quando nós falecermos, quando nós morrermos, porque aí o corpo não tem mais força, aí é só o Espírito. E aí não há mais luta entre corpo e Espírito. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter essa luta. E o que nos impede de pecar é você estar na dependência do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Lá em 1 Tessalonicenses fala que nós estamos... Se você abrir comigo 1 Tessalonicenses capítulo 3, vai na tua Bíblia,
Abre 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Está escrito assim, Paulo escrevendo para a igreja lá em Tessalônica. Paulo escreve o seguinte no versículo 13: que ele fortaleça o vosso coração. Ele quem? O Espírito Santo, para que serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ou seja, quem é que vai fortalecer a nossa vida para que nós não vivamos em pecado? O Espírito Santo que vive dentro de nós. Ele é que vai nos dar força. Nós não somos santificados por nós mesmos. A força não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus. Se você tem comunhão com Ele, Ele te ajuda a você não pecar. Amém, irmãos? Estamos caminhando aqui para o capítulo 7, o arrependimento que traz alegria, e logo nós vamos partir para o final. É aquele arrependimento que eu falei para vocês. Se você é repreendido, você se arrepende. Quando você é repreendido, você sofre, você tem tristeza, você tem amargura. Mas isso pode gerar em você arrependimento. O que é arrependimento? É você mudar de pensamento, mudar de direção. Eu estava errado, reconheço que estou errado e eu vou corrigir o meu erro. Eu vou viver de uma vida diferente. Vamos dar exemplos para ficar bem claro isso, para que a gente possa fugir da lição, mas não do contexto. O que aconteceu com Davi? Davi pecou ou não pecou? Como, né? Você imagina, o cara adulterou, ele desejou a mulher de uma mulher casada. O rei Davi podia ter quantas mulheres ele quisesse, ele era rei, tinha essa liberdade, ele podia escolher qualquer mulher do reino, mas ele foi escolher, ele gostou, viu, ele quis uma mulher casada. O que ele fez? Coabitou com essa mulher, teve relações com ela, gerou um filho nela, e ele tramou a morte do marido dela. Então ele errou, pecou 2 vezes. Ele adulterou e ele planejou a morte do marido. Um assassino. E quando nós vemos que Davi pagou pelo preço do pecado dele, quando Natã o confrontou, o profeta Natã, contou aquela historinha da ovelha, que só tinha uma ovelha e tal, todo mundo conhece a história. E Natã falou: olha, esse pecador é você, Davi. Davi caiu em si, se vestiu de saco, cobriu a cabeça com cinza, o filho dele ficou morre, não morre, e morreu. E depois o que fez Davi? Davi escreveu um salmo. Qual salmo? 51. Davi se arrependeu, foi duro para Davi, você imagina, para um rei, com toda a soberba, com toda a pompa, chegar o profeta e falar: você é um pecador, você pecou. Foi duro para ele receber aquela palavra. E receber ainda o castigo do pecado dele. O filho morreu, o filho não ficou para contar a história. O filho que ele amava, da mulher que ele amava. E ele escreve no Salmo 51 que ele pede perdão a Deus. Ele confessa o seu pecado. Ele não fala: ó Deus, eu não pequei não. Deixa para lá. Não deu desculpas como Saul deu quando Saul pecou. Quando Saul ofereceu sacrifício, não esperou o sacerdote, ele falou: mas você não vinha, eu sacrifiquei. Deu desculpa, colocou a culpa no sacerdote. Davi não, falou: eu pequei, eu pequei, eu pequei. Mas Senhor, tu aceitas mais do que sacrifício, tu aceitas um coração contrito. O que ele quis dizer com isso? Que ele reconhecia que Deus esperava dele arrependimento, e ele estava ali pronto para se arrepender. Ele falou: eu me arrependo, eu pequei contra ti. E quando você lê o Salmo, continua lendo o Salmo, tem a passagem que eu acho mais importante, que ele fala: eu pequei, eu errei, o Senhor aceita não o sacrifício, eu posso pagar 1000 sacrifícios, matar 1000 bois. Ele tinha 1000 bois para matar, ele tinha um monte de coisa para dar, ele tinha ouro para dar, ele tinha tudo para dar. Ele falou: Senhor, eu posso dar tudo isso, mas o Senhor quer mais é um coração contrito, arrependido. E ele só faz um pedido para o Senhor: não retires de mim o teu espírito. O que significa isso? Não deixe de andar comigo dentro de mim. Ou seja, ele reconheceu o pecado dele, ele causou muita angústia, sofrimento, tudo que você puder imaginar é ruim. Você imagina
ver teu filho morrer por causa do teu pecado. Você ser o causador da morte do teu filho. Você imagina a cabeça de Davi. Ele falou, eu realmente errei, eu mereço o que eu estou passando, mas não retires de mim o teu espírito. Ou seja, eu quero voltar a ter uma vida com o Senhor. Ou seja, ele se arrependeu, mudou a sua vida, e a gente conhece a história. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então a gente conhece bem isso. O arrependimento que traz alegria. No capítulo 6, 7, do versículo 2 até o 16, é sobre isso que fala, irmão. Se você ler em casa, eu não vou ler só porque não gastarmos mais tempo aqui, mas ele fala sobre isso. Quando Deus nos castiga, quando nós estamos errados, quando nós pecamos, se nós aceitamos a repreensão, isso causa para nós, no fundo, bênção na nossa vida e não maldição. Não causa separação de Deus, pelo contrário, se nós nos arrependemos, Deus se agrada. Deus se agrada. É isso que fala. Paulo desejava que os coríntios não guardassem nenhuma reserva contra ele, porque Paulo foi duro na carta que ele escreveu. Mas olha, não guardem mágoa não, eu fiz isso para o bem de vocês. Nesse texto, quando você lê do versículo 2 ao 16, procurou retirar qualquer impressão incorreta a seu respeito que pudesse ter surgido no coração deles quando os repreendeu, ou pelas insinuações maliciosas daqueles que procuravam depreciá-lo a fim de se exaltarem. Aqueles falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, falando, Paulo fala isso para vocês porque ele não gosta de vocês, ele não tem amor por vocês, por isso que ele trata vocês dessa maneira. Paulo falou, não é isso, não é isso. E no versículo 2, o versículo 4, nós vamos ver que Paulo apela para o pedido de acolhimento. Olha o que está no versículo 2. Versículo 2, aí no capítulo 7. Acolhei-nos em vosso coração. Paulo está falando para eles, olha, deixe que eu fique no coração de vocês. Não reneguem o meu amor. Não deixe que, não se afastem de mim. Eu quero que vocês me amem ainda. A ninguém tratamos com injustiça. A nenhum de vós, a nenhuma pessoa prejudicamos, de ninguém jamais nos aproveitamos. Não digo isto para de alguma forma vos condenar, pois já afirmei que estais em nosso coração, para junto morrermos ou vivermos. A minha confiança em vós é grande, e muito me orgulho por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Então Paulo aqui está falando para eles, olha, não me queiram mal, eu repreendi vocês porque eu vos amo, e eu espero que vocês me amem também. Paulo está falando porque eles não levam em consideração a crítica daqueles falsos profetas, falsos mestres que estavam acusando a Paulo. Paulo, quando escreveu a carta, não estava com a intenção de condená-los, já lhes havia garantido a sua profunda afeição por eles até a morte. Está aqui no versículo 3. Devido a isso, é que lhes falava com franqueza e se gloriava deles na presença de outros. A despeito do ataque desferido pelo ofensor, Paulo ainda cria na lealdade dos coríntios. A expressão, sinto-me grandemente confortado, no versículo 4, e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Reflete o grande alívio que teve quando chegaram ao seu conhecimento as providências tomadas pelos irmãos de Corinto, em obediência às exigências feitas na sua carta. Paulo se alegrou de maneira especial quando Tito trouxe informações como a igreja de Corinto estava reagindo à carta escrita por Paulo. Eles levaram aquela bordoada na carta, ficaram tristes, aí Tito foi visitá-los, e Tito retorna para encontrar com Paulo, e fala, os irmãos de Corinto receberam a tua carta, ficaram tristes, mas eles ainda amam vocês. Eles aceitaram a sua vara, a sua, vamos dizer assim, repreensão, mas eles continuam amando você, Paulo. E Paulo fala, isso me trouxe muita alegria, isso encheu meu coração de alegria. Você pode imaginar o pastor, quando ele repreende alguém aqui na igreja,
essa pessoa fica triste, fica ali cabisbaixa, fica ali um tempo cara feia, mas quando pensa melhor, volta atrás e fala: pastor, o senhor tinha razão, eu aceito a repreensão, o senhor tinha razão, eu vou mudar meu modo de agir. Você imagina qual a alegria do pastor ao receber uma notícia dessa, que a pessoa fala diretamente ou que outros o tragam essa notícia. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo não ouviu isso direto dos irmãos de Corinto. Tito foi lá na igreja e falou: olha, os irmãos receberam a sua orientação, corrigiram os defeitos e continuo te amando como pastor, como aquele que levou eles para o evangelho. Deu para entender? Está dando para entender? Qual é o ensino da lição hoje? É como nós tratamos as nossas autoridades, como nós devemos encarar os líderes da nossa igreja, daqueles que realmente são homens de Deus, tementes a Deus, que estão nos repreendendo porque nos amam, porque querem o melhor para nós, querem que nós vivamos em santidade e assim por diante. Aqui ele continua no versículo 5, versículo 11, irmãos, até o versículo 11, se nós lermos, a tristeza, segundo Deus, alegra. Quando nós somos contristados por Deus, Deus nos corrigindo, no fundo traz alegria ao nosso coração. Mesmo que no primeiro instante cause tristeza. Quando você repreende um filho, algo errado que ele está fazendo, ele vai se alegrar? Jamais. Repreenda uma criança aí por qualquer coisa, coloca ele de castigo, vê se ele vai ficar contente. Mas quando ele tiver mais maturidade, ele puder pensar e falar: aquilo que a minha mãe e meu pai faziam era para o meu bem, era para que eu não errasse, para que eu aprendesse. Tantas lições que você e eu temos na cabeça, que os nossos pais nos corrigiram e que nós ficamos magoados na época, e que a gente fala: puxa, eu no lugar deles faria a mesma coisa, porque eu amo os meus filhos, e eles me amavam também, por isso que fizeram isso comigo, por isso que tentaram me preservar, mesmo que eu chorei, mesmo que me bateram, as chineladas que eu levei, as pancadas que eu tomei, mas era para o meu bem, não era para o meu mal, jamais. Chinelada, tamancada que eu levei da minha mãe, não era porque ela não gostava de mim, não, é porque eu não obedecia, porque eu agia errado, e se eu continuasse agindo errado, eu ia continuar agindo errado para o resto da minha vida, eu não ia aprender a obedecer. Se você não obedece teu pai e tua mãe, você não vai obedecer a um chefe, não vai obedecer a ninguém, um pastor, a ninguém. Se você não ensina o teu filho a te obedecer, meu irmão, uma liçãozinha para você que é pai, se você não ensina o temor dele, a obediência dele ao pai e à mãe, não espere que ele tenha obediência depois, quando ele tiver um chefe, quando ele tenha alguém acima dele, um pastor. Ele não vai obedecer ninguém. Se ele não obedeceu você, ele não aprendeu que ele devia obediência a você, ele não vai obedecer mais ninguém. Por isso que tem tantas pessoas desajustadas na nossa sociedade, porque hoje as pessoas não têm, pela nova educação, você não pode bater no filho, você não pode repreender um filho, você não pode castigar, senão você vai preso. Hoje chega um garotinho de 7 anos e fala para a professora: ó, se você repreender, puxar minha orelha, eu te levo para a justiça, eu te levo para a cadeia, e vai preso. Na nossa época, irmãos, pelo amor de Deus, a professora tirava sangue da orelha, e a mãe ainda falava: você mereceu? Ótimo. Ainda falava para a professora: da próxima vez pega as duas. Ele tem que aprender a obedecer. Mas hoje os paizinhos ficam tudo assim, até na igreja. Quando o diácono vai repreender uma criança fazendo bagunça, a mãe fala: essa igreja não serve para mim. A gente sofre isso hoje na igreja, irmãos. A gente sofre isso na igreja. E Paulo está falando que isso não é admissível. A gente tem que enfrentar quando nós estamos errados, temos que ser corrigidos, temos que aceitar. E ainda amar as pessoas que estão nos corrigindo, porque eles nos amam. Paulo está falando: eu espero que vocês me amem, mesmo eu repreendendo vocês. Esse é o resumo da lição de hoje. É tão importante essa lição. Então a tristeza, segundo Deus, alegra. Está escrito aí. A situação do apóstolo, versículo 5, além de continuar preocupado, Paulo foi perseguido, atribulado, Paulo estava sofrendo atrocidades em outras cidades, mas ele se alegrou tremendamente quando Tito, ele reencontrou, e Tito falou: olha, os irmãos lá, eles se arrependeram, corrigiram os seus pecados, e eles continuam amando vocês, amando você, Paulo. Então a alegria do apóstolo está aqui expressa no capítulo 7, versículos 6 a 9.
Aqui, ó, Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Paulo estava preocupado, Paulo estava triste, irmãos. Paulo teve que defender o seu apostolado para uma igreja que ele fundou. Você imagina, ele abriu a igreja, ele foi pastor 1 ano e meio, levou essas pessoas para Cristo. E esses caras estavam acusando o apóstolo Paulo. Imagina a tristeza do apóstolo Paulo. E ele falou, ó, e não somente com a vida dele, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. Tito foi muito bem recebido pela igreja de Corinto. Ele nos relatou sobre a saudade que os irmãos estavam de Paulo, a tristeza e a preocupação que tendes por mim. Estavam tristes porque Paulo sofria perseguição, açoites, prisões, de maneira que me alegrei ainda mais. Mesmo Paulo sofrendo por pregar o evangelho, ele se alegrou ao reconhecer que os irmãos ainda tinham amor por ele. Porquanto mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. Olha que legal. O apóstolo Paulo foi duro, mas ele não se arrependeu de ter exortado aqueles irmãos lá. Não me arrependo, de fato a princípio me arrependi. Quando eu escrevi e vi a reação de vocês, eu me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. É como eu falei para vocês, quando nós somos repreendidos, nós ficamos tristes, óbvio, ficamos envergonhados. Quando o pastor nos repreende, nós ficamos envergonhados. Muitos deixam até de vir à igreja. Não devíamos fazer isso, mas fazemos, se afastam. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, porque vocês ficaram tristes, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Eu me arrependo do pecado que eu cometi e eu volto a não cometê-lo novamente. Eu vou procurar não cometê-lo novamente. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que foste entristecidos, a fim de que não sofresses prejuízo algum por nossa causa. Amém, irmãos? Então, a alegria do apóstolo de ter recebido essa resposta de volta, né? O contraste entre as duas tristezas, né? A tristeza, posso estabelecer o contraste entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. É aquele exemplo que eu dei para vocês. A tristeza segundo Deus é o caso de Davi. Davi se entristeceu quando perdeu o filho, quando ele foi repreendido pelo profeta, mas ele se alegrou depois na presença de Deus, por tudo que Deus fez na vida dele. E a segunda tristeza é a tristeza do remorso, não do arrependimento. Pedro sentiu arrependimento por negar Jesus 3 vezes, não se enforcou. E Judas teve remorso, não teve arrependimento. Ele não se arrependeu de ter vendido Jesus por 30 moedas, mas ele ficou com remorso, tirou a própria vida. Olha a diferença que existe entre remorso e arrependimento. A tristeza, segundo Deus, quebranta. Como eu falei para vocês, o Salmo de Davi 51 é isso, é um quebrantamento. E ele fala, Senhor, a um coração quebrantado, o Senhor não resiste. E não resiste mesmo, o Senhor perdoa. Se você se arrepende de maneira natural e real, o Senhor vem ao teu encontro. Se não fosse assim, nós estávamos perdidos. Se não fosse assim, o jovem rico que vendeu todos os seus bens, queimou a fortuna do seu pai, se ele não tivesse se arrependido genuinamente, o seu pai não o aceitaria de volta. Mas ele se arrependeu e seu pai estava de braços abertos para recebê-lo. E não tratou ele como empregado, não. Colocou o anel na mão dele. O que significava o anel? Toda a autoridade que eu tenho, eu passo para você. Você é meu filho, você é o dono dessas terras. Não deixou ele descalço, calçou sandálias nele, deu respeito. Ele tinha que ser respeitado. Ele continuava sendo filho do fazendeiro, do homem que o aceitou como filho, não como um empregado qualquer. Reconheceu, mesmo que tenha queimado metade da sua fortuna. E é isso que, quando essa parábola é contada, é isso que Deus faz conosco. A gente peca, a gente lesa Deus, rouba Deus. Rouba. O significado da palavra é esse mesmo. Nós deixamos de honrar a Deus, roubamos a Deus. Mas Deus ainda nos aceita. Quando nós nos arrependemos, Deus nos aceita como filhos legítimos. Legítimos. É maravilhoso isso. Então, é a tristeza
segundo Deus, ela quebranta. Tudo que aconteceu com Paulo trouxe conforto ao coração. Versículo 12 fala isso. Também se alegrava pelo contentamento de Tito, a quem trataram com simpatia, de modo que agora o seu coração se inclinava para eles. A maneira com que o apóstolo se gloriou dos coríntios diante de Tito e a sua exultação com o relatório do companheiro foram sinceras. Ao encerrar o assunto, Paulo confirmou-lhes a alegria de poder continuar a confiar na igreja. Nós vemos aqui que Paulo faz esse relato aqui no final do capítulo 7, né? Olha o que está escrito no versículo 14. No versículo 13: por todas essas manifestações de afeto, fomos revigorados. Além do ânimo que recebemos, alegramos muito mais ao contemplar a alegria de Tito, porquanto sua alma semelhantemente foi contemplada com o encorajamento que recebeu de todos vós, pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós. Paulo está falando para Tito, eu estava orgulhoso dos irmãos de Corinto, e não fui decepcionado pelos irmãos de Corinto, mas como tudo o que vos afirmamos era verdade, assim também o orgulho que manifestamos a Tito se provou verdadeiro, e o carinho dele para convosco é ainda mais intenso ao recordar da obediência de todos vós e de como o recebeste com tremor e temor. Alegrou-me poder depositar plena confiança em vós. Irmãos, aqui está a conclusão dessa lição, Paulo se alegrando pelos irmãos de Corinto, que aceitaram a repreensão e continuaram amando ao apóstolo Paulo. Paulo se alegrou muito com as notícias que Tito trouxe para eles. Esse capítulo 7, ele encerra dessa maneira. E aí vem a conclusão que está escrita na tua revista, é que muitas vezes Deus permite, passamos por situações que nos entristecem, mas Ele não tem o objetivo de nos manter tristes diante de uma tribulação ou provação. Deus quer fortalecer a nossa fé e levar-nos a uma vida mais pura e consagrada. É isso que o Senhor espera de mim e espera de você. Amém, irmãos? E ele termina aqui com uma reflexão para a gente finalizar a aula. Os irmãos que estão aqui na igreja, os que estão nos assistindo, que é essa lição para o dia de hoje, para a igreja de hoje, a igreja de Campos Elíseos, a igreja que você está ouvindo aí na tua casa, que você pertence, se não é da nossa igreja. É oportuno refletir sobre o modo como são tratados os líderes espirituais. Há alguma mágoa retida no coração em relação a eles? Qual a medida da afeição que lhes é dedicada? Pode trazer para mim, né? Qual é a afeição, qual é a medida da afeição que lhes é dedicada? Obrigado, Nani. Nós vamos ler os irmãos aqui, os pedidos que têm de oração. Como é que você trata o seu líder? Qual o carinho que você dispensa para ele? Quando ele te repreende ou quando não te repreende, como é que você trata as autoridades? Eu aprendi desde muito cedo a tratar os pastores, os líderes dos ministérios, os diáconos, com respeito, com amor, com dignidade. Eu gostava de ver certas crianças, irmãozinhos, naquela época os pastores tinham bíblias, ele levava pastas, tipo malinha de colegial. Dentro da pasta do pastor tinha harpa cristã, tinha Bíblia, geralmente grandona, tinha óleo para ungir, tinha para servir a ceia para os irmãos que não podiam vir na igreja, então tinha ali cálice, tinha um pedacinho de pão, alguma coisa. Isso tudo dentro da malinha dos pastores. Os pastores, hoje eles vêm com um notebook para a igreja, vêm com um telefone para pregar. Mas antigamente eles vinham com essa malinha. E eu gostava de ver crianças, mesmo jovens, o pastor chegava, descia do carro, o jovem ou as crianças iam ao redor do carro do pastor e falava: pastor, deixa que eu carrego a sua malinha até o altar. O que significa isso? Cuidado, carinho, atenção, dedicação. E as pessoas faziam isso mesmo. Eu lembro perfeitamente disso, são imagens que não me apagam da minha cabeça. A gente já tem 50 anos aí de estrada, dentro da igreja, então a gente lembra dessas coisas, do cuidado que os irmãos tinham, as irmãs traziam sempre alguma coisinha para o pastor, uma lembrancinha, um chocolate, qualquer coisa, demonstrar carinho.
demonstrar atenção. E hoje a gente vê uma indiferença, algo triste. Então, essa carta aqui, ela é super atual para nós. Qual tem sido a nossa dedicação? Temos orado pelos nossos pastores? Temos dedicado 1 minuto de oração, uma vez por semana? Senhor, abençoa a família pastoral, dai graça. Eles são pessoas como nós, passam pelas mesmas dificuldades que nós, passam por enfermidades, por falta de dinheiro, por relações destruídas, as mesmas coisas que nós enfrentamos, nada diferente. Mas será que nós oramos por eles? O que Paulo está falando aqui, pedindo para os irmãos de Corinto, falando: não deixe de me amar como eu amo vocês ainda. Eu repreendi vocês, mas eu nunca deixei de amar vocês. Paulo rasga o coração, ele abre o coração, aqui no capítulo 6, final do 6 e início do 7, ele abre o coração, ele falou: olha, eu repreendi vocês, mas eu amo profundamente vocês, na vida e até na morte, e ele serviu até na morte mesmo, literalmente, ele morreu por amor, amor da igreja, amor a Cristo, não deixou de demonstrar amor. Mas o que nós temos feito? Qual tem sido a minha, a sua atitude com os nossos líderes? Respeito, em primeiro lugar. Segundo, dedicamos em oração, ou a gente difama, a gente fala o que não deve. Qual tem sido a nossa postura como cristãos? Que não sejamos como os irmãos de Corinto, que ficavam duvidando do apostolado de Paulo. Que nós não façamos a mesma coisa, nós tenhamos temor disso. Tenhamos realmente temor, para que sejamos abençoados. Aqueles irmãos aprenderam a lição e no fim reconheceram que Paulo os amava e eles também amavam a Paulo. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Nós queremos aqui aos irmãos que estão assistindo em casa, o Pedro, a Mari Gonçalves, o Roger, quem mais? Silvana, está assistindo em casa, Paula Ferreira, desculpe, a Paulinha, ela está assistindo em casa, a Osana Alves, a Esther Baglione, a Giselda, quem mais? O Pedro faz aqui uma referência. Infelizmente muitos de nós não respeitamos a autoridade pastoral, temos que pedir a Deus humildade para aceitar as repreensões. É verdade o que Pedro está falando aqui, Paulo fala isso nessa carta, nesse capítulo que nós estudamos hoje, é a pura realidade. Mas sabe por que nós estamos estudando isso aqui hoje? Porque nós precisamos aprender, para que a gente não erre como os irmãos de Corinto erraram, para que a gente possa não cair no mesmo erro dos irmãos. Amém? Então é bom a gente estudar a palavra de Deus, é gostoso. Você não perdeu o seu tempo de vir aqui, você que está assistindo em casa não perdeu o seu tempo, você está aprendendo como servir a Deus e servir os líderes da igreja. Quando eu falo servir, não é que você presta culto a eles, não, mas você respeita a autoridade que está em cima de vocês. É isso que tem que ser feito. Amém? Vamos orar por esses irmãos também, colocar a sua vida diante de Deus. Nós agradecemos pela presença dos irmãos e nós estaremos aqui dando continuidade no capítulo 8, na semana que vem. Já nessas 3, 4 aulas nós vamos encerrar o segundo livro de Coríntios, né? Segunda carta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais uma noite de estudo, onde nós nos aprofundamos na Tua Palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que Tu venhas realmente ensinar-nos, não apenas aqui ouvirmos palavras, mas que nós possamos viver o que nós ouvimos, que nós possamos praticar aquilo que nós aprendemos, não apenas aprender, mas praticar. Senhor, ajuda-nos a honrar as nossas autoridades, nossos pastores, nossos líderes, ajuda-nos a ser fiéis a Ti, ajuda-nos a reconhecer aqueles líderes verdadeiros, ajuda-nos a separar daquilo que não são líderes verdadeiros, como existiram na igreja de Corinto. Senhor amado, dai-nos discernimento, Teu Espírito Santo, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um de nós. Senhor, abençoa, Senhor amado, o culto de domingo, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, enfermidades, lutas. Visita cada um, visita cada lar, cada família, Pai. Nós te pedimos a Tua proteção, ó Pai. Dai-nos um restante de semana abençoado, dai-nos um culto de final de semana abençoado. Fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra santa e bendita.
Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco, Senhor, através de sonhos. Fala conosco, Senhor, através da Tua voz. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso coração, a voz do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a entender o Teu desejo, o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Senhor, nós pedimos tudo isso e nós agradecemos em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a igreja desde agora e para sempre. Amém. E Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vão na paz do Senhor. Deus os abençoe.